Oi, meninas. Eu vou fazer as minhas considerações a respeito do capítulo 6 de Neemias por vídeo. Só para dar uma contextualizada, né? Neemias, ele era um judeu do exílio e ele e a família dele permaneceram na região da Pérsia quando Ciro decretou que os judeus já poderiam voltar para sua terra. Ele permaneceu em Suzã, né, como copeiro do rei. E certo dia, o irmão dele levou notícias muito tristes a respeito de Jerusalém, que a cidade estava destruída, que os judeus estavam vivendo de forma humilhante. E imediatamente o coração de Neemias se encheu de tristeza, ele começou a orar, a jejuar, se humilhar perante o Senhor, e o Senhor colocou no coração dele o desejo de ser instrumento para a reconstrução de Jerusalém. Não só física, como espiritual também, como o livro conta, né? E ele pediu permissão ao rei para poder, né, cumprir esse propósito que Deus tinha colocado no coração dele. O rei o permitiu e ele foi, né? E o capítulo 6 nos conta a respeito do final da obra já, né, da obra concluída e de quanto isso irritou os inimigos de Israel, né, os outros governadores das regiões vizinhas. E eles tentaram desestabilizar Neemias de várias formas. Neemias ele era tentado o tempo inteiro. E eu creio que é assim conosco também, né? Quando a gente tá cumprindo um desejo de Deus, o inimigo, ele tenta de todas as formas desestabilizar isso para que isso não aconteça, né? Quando a gente tá cumprindo a vontade do Senhor, não é interessante para os nossos inimigos, para o inimigo de Deus. Então, eles tentam de todas as formas desestabilizar Neemias. E o que mais me chamou a atenção nesse capítulo é a forma sábia e serena que Neemias encarou tudo isso e não se deixou abalar, né? No primeiro momento, eles queriam convocar uma reunião com Neemias, e Neemias sabia que isso não era bom, que eles iam querer armar alguma coisa para cima dele. E ele responde que ele não vai, né? Por 4 vezes eles insistem, e Neemias diz que não vai porque está envolvido com um trabalho importante. E na 5ª vez que eles tentam esse contato com Neemias, eles ameaçam ele, inventando mentiras a respeito dele e dizendo que essas mentiras chegariam aos ouvidos do rei. E eu me coloquei nessa situação, né? Como eu agiria. Muitas vezes a gente age de forma explosiva quando alguém inventa uma mentira a nosso respeito, comete alguma injustiça. E Neemias, ele foi sereno, eu achei a resposta dele ótima. Ele falou, olha, é mentira o que vocês estão falando e eu vou continuar aqui trabalhando. Porque ele sabia que ele estava cumprindo a vontade do Senhor. E que o Senhor o ajudaria, o defenderia, seria um juiz muito melhor do que ele, né? Caso ele tentasse se defender, tentasse com a sua própria força defender a sua causa. E muitas vezes a gente tem que se colocar, muitas vezes não, todas as vezes a gente tem que se colocar nessa posição, né? De entregar ao Senhor essas dificuldades que a gente passa na vida. E a terceira forma que eles tentaram desestabilizar Neemias foi subornando um sacerdote de Israel, Semaías. Semaías chamou Neemias para uma conversa e falou, olha, a gente tem que fugir para o templo essa noite porque Tobias, o Sambalate e o Gesem, que eram os governadores das regiões vizinhas, eles estão querendo te matar e vamos fugir lá para o templo. E assim como Jesus usou a palavra do Senhor para rebater o diabo quando ele foi tentado no deserto, eu acho que Neemias aqui também, ele com base no seu conhecimento da palavra do Senhor, ele percebeu que esse conselho de um profeta de Israel, né, que teoricamente deveria aconselhá-lo com conselhos de Deus, ele percebeu que não era um conselho vindo do Senhor, porque não condizia com a lei mosaica. Ele sabia disso, porque eles não poderiam entrar no templo daquela forma. E isso era uma forma que Semaías estava encontrando de desmoralizá-lo perante Israel. E como ele era um líder, ia desestabilizar todo o trabalho que ele vinha fazendo ali. E ele teve essa sensibilidade de perceber que mesmo sendo um profeta, aquele homem não estava trazendo um conselho de Deus para ele. E eu acho que isso acontece muito com a gente também. A gente escuta muitos conselhos que não são do Senhor. E na minha opinião, a forma que a gente tem de saber, de discernir quando um conselho vem do Senhor ou não, é se apegando à palavra do Senhor.
estudando a Bíblia, entendendo a palavra e principalmente praticando a palavra do Senhor. E além disso, ter uma vida de oração constante, né? Uma intimidade total com o Senhor. E estando nesse estado, eu acho que a gente consegue ter a sensibilidade de perceber quando um conselho vem ou não do Senhor. Aí falando um pouco da minha experiência, logo quando começou o meu processo de conversão, eu ia numa igreja que era uma igreja que gostava muito de profetizar. Não que eu seja contra isso nem nada, mas era uma igreja que você chegava e ela falava, você vai ser muito bem sucedido, você vai se casar, você vai ter uma casa linda. Essas profecias assim, né? E a gente acaba, logo no início da minha conversão, eu acabei me apegando a essas profecias ao meu respeito. Existem muitas profecias que são verdadeiras, eu não estou condenando isso também, mas muitas não são. E ao invés de focar no Senhor e no propósito que Ele tem para nossa vida, a gente se apega a essa profecia, que muitas vezes não vem de Deus, e perde o foco. A gente não sai da estrada, sai do rumo que o Senhor desejou pra gente. Então a gente tem que ter muito discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque esse mundo tá cheio de gente querendo desestabilizar as obras do Senhor. E o livro, no final, diz que todos os vizinhos ali de Jerusalém perceberam que a mão do Senhor estava com eles, porque eles reconstruíram a cidade em 52 dias, que é muito pouco, né? Ainda mais com os recursos que eles tinham na época. E era visível, né, que a mão de Deus estava sobre eles. E eles sentiram até um orgulho ferido, a Bíblia diz, por perceber isso. Isso acontece muito com a gente também, né? As pessoas percebem que as coisas estão dando certo pra gente e se sentem feridas, né? E tentam desestabilizar. Mas quando a gente está cumprindo um propósito do Senhor, assim como Neemias estava cumprindo, nada pode dar errado, né? Se a gente focar no que o Senhor quer, nada pode dar errado. É claro que vão acontecer problemas na nossa vida, tribulações, mas o Senhor vai estar com a gente, porque a gente vai estar no centro da vontade dEle. E o meu desejo também é que realmente todas as nossas obras aqui na Terra sejam vistas como um reflexo de Deus. É o meu desejo pra gente. Então, eu queria encorajar a gente a sempre, sempre, sempre estar lendo a palavra do Senhor pra gente poder rebater cada tentação do inimigo com a palavra de Deus e uma vida de oração constante pra gente ter essa intimidade com Deus e a sensibilidade de perceber quando uma coisa vem dele ou não. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, meninas.